O inverno em Buenos Aires nunca foi apenas uma estaca ou do ano. Para Bautista, era um lembrete constante de como a cidade, com seus prédios neoclássicos e o vento frio que descia do Rio da Prata, podia ser implacável. Ele estava no 30º andar da firma de arquitetura mais prestigiada de Puerto Madero, observando as luzes da cidade cintilarem como diamantes perdidos no breu. Em sua mão, um arquivo confidencial que poderia destruir a reputação de seu mentor, mas que, ironicamente, era o único caminho para alcançar o cargo de sócio principal. Se eu abrir esta pasta, Felipe, tudo o que construímos vai virar cinzas em questão de minutos. Você sabe disso melhor do que ninguém. Felipe estava parado perto da porta de vidro, com as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria. Ele era o oposto de Bautista, impulsivo, brilhante e carregava um carisma que parecia iluminar qualquer sala de reunião. Eles eram rivais desde o primeiro dia na universidade em La Plata, mas a vida os colocou no mesmo escritório, competindo pelo mesmo posto. O que ninguém sabia, nem o CEO, nem a recepcionista, era que o ódio que exibiam publicamente era apenas uma máscara para uma intensidade que queimava mais que o sol de janeiro. Você sempre foi dramático, Bautista. Acha mesmo que o mundo gira em torno da sua integridade? A arquitetura nesta cidade não é feita de concreto, e feita de favores e silenciamentos. Se você não entregar esse documento, eu o farei. E serei eu quem ganhar a promoção, não você. Você faria isso? Destruiria o homem que nos deu as primeiras oportunidades apenas por uma placa na porta de um escritório maior? Eu faria qualquer coisa para não ter que te ver todos os dias como um subalterno. A proximidade me sufoca, Bautista. Você não entende? Cada vez que você entra na minha sala para discutir um projeto, eu preciso lutar para não te tocar. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de um desejo represado durante anos. Bautista caminhou ante Felipe, parando a poucos centímetros de distância. O cheiro de café amargo e colonia cara pairava entre eles. O ar parecia mais rarefeito, como se a sala estivesse perdendo o oxigênio. Então você admite. O seu jogo constante, as críticas severas aos meus desenhos, a forma como você me persegue em cada projeto. Era tudo apenas para chamar a minha atenção, era para me proteger de você. Você tem essa capacidade de ler as pessoas como se fossem plantas baixas. Eu temia que, se eu baixasse a guarda, você veria exatamente o quanto eu sou obcecado por cada movimento seu. Sem esperar, Bautista deixou a pasta cair sobre a mesa de mogno. O barulho ecoou pelo escritório vazio. Ele se aproximou ainda mais, ante que suas testas se tocassem. Buenos Aires, lá fora, parecia distante, um cenário de filme que já não tinha importância. O segredo profissional, o crime financeiro que estavam prestes a expor, tudo se tornou irrelevante diante da urgência daquele momento. Não vamos contar para ninguém o que encontramos na pasta. Vamos queimar tudo, Felipe. Vamos recomeçar longe daqui, se preciso for. Você jogaria tudo para o alto? Sua carreira, seu status, minha carreira só faz sentido se eu tiver com quem compartilhar as vitórias. E você é a única pessoa que entende o peso do que carregamos. Felipe soltou um suspiro que soava como uma rendical. Ele agarrou a lapela do paleto de Bautista, puxando-o para um beijo que era metade desespero e metade alívio. Era um beijo que falava de anos de desencontros, de noites mal dormidas pensando no outro, de uma rivalidade que servia de escudo para algo muito mais profundo. Na penumbra daquele escritório de vidro, a hierarquia da empresa foi esquecida, e o segredo que os unia tornou-se o elo de sua nova vida. O CEO vai desconfiar. Eles sabem que não nos bicamos. Como vamos manter a farsa amanhã? Vamos fazer o que fazemos de melhor. Vamos fingir que nos odiamos durante o dia, para que a noite seja nossa. Buenos Aires tem 1000 esconderijos, Felipe. E nós somos os melhores arquitetos da cidade. Saberemos como construir esse segredo. Nos dias que se seguiram, a tensão no escritório atingiu níveis insuportáveis para os outros funcionários. Eles brigavam em reuniões, trocavam olhares gélidos nos corredores e disputavam cada centímetro de espaço criativo nos projetos de renovação do Teatro Colón. A equipe de suporte comentava, fascinada, sobre a constante guerra fria entre os dois prodígios da arquitetura argentina. Ninguém suspeitava que, ao final do expediente, enquanto a cidade entrava no ritmo da milonga, eles se encontravam no estacionamento subterrâneo,
trocando carinhos furtivos na penumbra de uma coluna de concreto. Você exagerou na reunião hoje, Bautista. Quase gritou comigo na frente de todos. Você estava se aproximando demais daquela estagiaria. Eu não consegui me controlar. E, além disso, foi um ótimo teatro. Eles nem desconfiam. Você é um ciumento incorrigível. Gosto disso. Mas, falando sério, encontrei um comprador para o nosso projeto independente. Se vender o terreno, teremos dinheiro suficiente para abrir nosso próprio estúdio em Palermo. Bautista olhou para Felipe, seu coração acelerado. A ideia de liberdade era tentadora. Mas algo ainda pesava em sua mente. O documento que encontraram sobre o mentor, o homem que os contratou e os guiou, era muito mais grave do que pensavam. Envolvia lavagem de dinheiro em escalas nacionais. Se eles saíssem agora, estariam sendo coniventes ou, pior, estariam fugindo de uma justiça que eles mesmos deveriam promover. Não podemos apenas fugir, Felipe. Se deixarmos isso passar, seremos cúmplices. Se falarmos, destruiremos o legado de anos e provavelmente a nossa carreira junto. Você está pensando como um arquiteto honesto de novo. O que nos importa o legado de um homem corrupto? O que importa é o que nos construiremos juntos sobre as ruínas dele. A reviravolta veio na manhã seguinte. O CEO, um homem de sorriso impecável e olhos frios como gelo, chamou ambos para uma reunião privada. Ele sabia. Ele sempre soube. Ele não apenas sabia do esquema financeiro, mas tinha registros de cada movimento que Bautista e Felipe fizeram nos últimos meses. A sala de reunião tornou-se um tribunal. O ar-condicionado estava no máximo, mas Bautista sentia suor frio escorrer pelas costas. Cavalheiros, a audácia de vocês é impressionante. Acharam que o escritório de vocês era blindado? Acharam que seus encontros noturnos passariam despercebidos pelo sistema de segurança? Eu não apenas sei o que vocês encontraram, eu sei exatamente o que vocês estão planejando. Não temos nada a dizer, senhor. Estávamos apenas trabalhando. Trabalhando? Sim. Mas para si mesmos. Tenho duas propostas. Ou vocês assinam esta cláusula de confidencialidade vitalícia e permanecem aqui, sendo meus POs, ou o escândalo vaza para a imprensa amanhã, e as carreiras de vocês terminarão antes mesmo de começarem. Bautista olhou para Felipe. O desespero estava ali, mas também havia uma faísca de desafio. O plano que desenharam no escuro da noite de Buenos Aires precisava ser executado agora, ou nunca. Bautista, num movimento rápido, colocou a mão sobre a mesa, empurrando o contrato para o lado. O senhor esqueceu de uma coisa, senhor. Não somos apenas arquitetos. Somos os que desenharam as plantas desse prédio inteiro. Sabemos onde estão os vícios ocultos, as falhas na estrutura e, principalmente, as portas de saída que ninguém mais conhece. E nós já fizemos cópia de tudo, senhor. Não apenas o que estava na pasta. Cada transferência, cada conta no exterior. Se você nos destruir, você cai primeiro. A cidade de Buenos Aires inteira vai saber quem você realmente é antes mesmo do Jornal da Manhã circular. O CEO empalideceu. O silêncio que se seguiu foi o mais denso de toda a história daquela empresa. A jogada de mestre de Bautista e Felipe havia funcionado. Os homens deles, o segredo profissional, a rivalidade fabricada, tudo culminou em um checkmate. O CEO, derrotado pela própria arrogância, apenas acenou para que saíssem. Eles caminharam até a porta, a tensão se dissipando para dar lugar a uma adrenalina pura e incontrolável. Você foi brilhante. Eu quase acreditei que estávamos perdidos. Nunca estivemos perdidos. Apenas estávamos esperando o momento certo de construir a nossa própria fundacal. Eles saíram do prédio e caminharam pelas ruas de Puerto Madero, o sol da tarde argentina aquecendo seus rostos. Não importava mais o cargo, o dinheiro ou a reputação. Eles tinham a verdade, tinham um ao outro e tinham um futuro que eles mesmos desenhariam, linha por linha, sem segredos, sem máscaras. A cidade, aquela Buenos Aires vibrante e eterna, parecia enfim pertencer a eles. E enquanto caminhavam de mãos dadas, longe dos olhares corporativos, eles sabiam que aquele era apenas o começo do mais belo projeto de suas vidas. O que vamos fazer agora? Vamos para a livraria El Ateneu. Quero escolher um lugar para recomeçar, onde o único drama seja o dos livros nas prateleiras. Estou com você. A qualquer hora, em qualquer lugar. O destino tinha seus próprios planos para Bautista e Felipe. Eles descobriram que, no final das contas,
O amor não precisava de uma arquitetura complicada para se sustentar. Precisava apenas de dois homens que tivessem a coragem de ser quem realmente eram, sem os segredos que o escritoril tentou lhes impor. A vida, como a arte, era sobre perspectiva, e a perspectiva deles finalmente estava clara. Em meio a tensa ou crescente jogos de poder, o casal precisa decidir se priorizam a carreira ou o amor que floresce nas sombras da cidade argentina. Entre traicões e planos de fuga, eles descobrem que o maior desafio não é vencer a competição, mas sim sobreviver à farsa que criaram para manter seus sentimentos seguros. Este conto explora a linha tênue entre a ambição profissional e a paixão avassaladora em um cenário urbano elegante. Uma história de superação, descobertas e o destino conspirando a favor daqueles que ousam lutar pelo que realmente importa.